Olá, meus amores. O nosso trabalho de hoje é essa pintura deste Papai Noel, tá? Ele é atendendo um pedido de uma colega nossa aqui do canal. Espero que vocês gostem desse resultado, tá? Vou deixar o risco da pintura na descrição desse vídeo, assim também como o número dos pincéis utilizado e o nome de todas as tintas. Agora sigam aí com passo a passo. A primeira coisa que eu fiz, ó, foi passar o risco para o tecido, tá? Eu coloquei, ó, o risco por debaixo do tecido e risquei com um lápis de escrever, tá, gente? A gente não risca com caneta porque vai borrar, mas você também pode utilizar o carbono, certo? Esse carbono próprio para tecido. Esse desenho aqui, ele é tamanho de uma folha de papel A4, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer, olha, é fazer uma base com incolor, tá? Eu vou usar aqui, ó, o pincel número 10, tá? Da Tigre. Ele tem as cerdas duras. Vou passar aqui, ó, todo o incolor. Aqui nesse momento do incolor não tem problema, tá? Se ele entrar aqui pra dentro do risco. Então, a gente faz aqui embaixo, olha, uma base de incolor de aproximadamente uns 3 centímetros. E aqui, ó, para as laterais, passei aqui uma distância, ó, de aproximadamente uns 4 centímetros, tá? Olha, do risco para fora aqui, ó, da margem, em direção à margem do tecido. Aqui também, eu vou passar um pouco de incolor nessa parte aqui mais profunda do risco. Ó, observa sempre onde tem essas partezinhas mais profundas, eu vou passar o incolor também. Vou pegar agora, ó, o azul inverno, certo? Ó, nem limpei o tecido, aliás, nem limpei o pincel do incolor. Vou pegar, olha, só um pouquinho de tinta, certo? Ainda tiro o excesso, porque com o incolor ele vai facilitar eu espalhar essa tinta. Coloco aqui, ó, bem na margem agora do risco. Aqui nessa hora eu tenho que ter cuidado para não borrar, não entrar para dentro, tá? Do risco. Passei, eu fiz o contorno, aí eu venho misturando essa tinta, ó. Fico girando assim, ó, o pincel, certo? De forma, olha, circular, que ele vai espalhar bem essa tinta. Observa que mais próximo ao risco, ele fica mais escuro e de acordo vai se distanciando do risco, ele vai ficando mais claro. Ok, ó, já fizemos a base aqui embaixo. Agora observa que eu coloquei incolor nessas partes mais profundas do risco. Aqui agora eu vou colocar, deixar só um pouquinho de tinta mesmo no pincel, certo? E vou fazer, olha, essa partezinha mais escura. Eu coloco, ó, vou colocando um pouquinho, ó, dou uma pingadinha, certo? Depois que eu tirei já todo do pincel, aí eu venho dando uma misturada nessa tinta, ó, uma espalhar, aliás, vou espalhar bem essa tinta. Sempre aqui, ó, de dentro aqui do risco para fora. Ó. Sempre próximo ao risco, ela deve ficar mais escura e clareando de acordo, vai se afastando do risco. Ok, ó, já fizemos todo o fundo. Agora eu vou pegar o amarelo pele, tá? E vamos fazer aqui a parte do rosto. Olha, eu vou cobrir todo o rostinho de amarelo pele, mas vou deixar aqui, ó, a parte do olho sem pintar. Já cobri todo de amarelo pele, agora eu venho com a cor caramelo e vamos fazer os contornos. Coloco a tinta só de um lado do pincel, observa que eu coloco pouca tinta, certo? E vamos fazer, olha, todo um contorno. Vou passar aqui, ó, na parte de cima, observa que eu coloco a tinta, certo? Na direção do contorno aqui, ó, que eu quero fazer. Sempre a tinta em direção ao risco.
Depois que passo a tinta, tiro o excesso de tinta do pincel, não preciso lavar, só tiro esse excesso e venho, olha, misturando essa tinta com a outra. Ó, observa que eu sempre vou colocando, ó, o pincel, girando o pincel de forma circular. Porque aí ele mistura bastante a tinta, uma com a outra, certo? Ok, fizemos a parte de cima. E assim, da mesma forma, a gente vai fazer, ó, toda a lateral. Tanto aqui de um lado, do outro, quanto essa parte aqui também de baixo. Aqui agora, ó, nós vamos fazer a sombra para realçar o nariz. Observa que ele tem, ó, um risco aqui de um lado, ó, eu coloco a tinta, ó, em direção ao risco. E aqui eu vou fazer essa sombra, olha, até aqui na parte de cima da sobrancelha. Aí misturo também essa tinta. Vou do outro lado e faço a mesma coisa. Aqui na parte de baixo do olho também eu vou colocar um pouquinho, só para dar uma realçada aqui na maçã do rosto dele. Agora eu vou pegar um pouquinho de cerâmica, certo? Pode ser o marrom também. E vou fazer aqui, ó, na parte da sobrancelha, mais uma sombra para dar uma escurecida, tá? Aqui só na parte de cima mesmo aqui da sobrancelha. Porque como a sobrancelhazinha dele é branca, tá? Mas aí a gente precisa dar um contorno maior para que esse branco venha realçar. Com o pincel número 2, olha, e a cor branca, pode ser o pincel número 0 também, tá? Vou preencher esse espaço aqui do olho, que a gente deixou sem pintar. Com o mesmo pincel, vou fazer uns pontos de luz logo aqui, certo? Vou fazer aqui em cima do nariz, olha, mas observa que eu pego mais só uma lateral, certo? Que é pra gente dar uma realçada nesse nariz. Aqui um pouquinho também, olha, na parte de cima aqui, ó, na testa. A maçãzinha do rosto realçar mais, a gente coloca aqui, olha, observa que eu faço de forma circular, ó, de um lado e do outro. Observa que eu não coloco muito branco, coloco pouco, ó, e puxo aqui em direção à maçã do rosto. Só para dar uma realçada nessa maçãzinha do rosto. E observa que eu não deixo a cor branca acumulada. Eu misturo bastante essa cor. Para fazer o olho, eu vou usar o azul celeste e o azul turquesa. Primeiramente, ó, a gente vai fazer um círculo aqui, ó, com o azul celeste. Pegando mesmo, ó, na parte de cima e na parte de baixo, ó. Aí eu preencho esse círculo. Agora, ó, com o azul turquesa, apenas de um lado, olha, vou passar o azul turquesa e vou puxar assim, olha, em direção, você pode até tirar o excesso de tinta do pincel e vou puxar assim em direção à outra lateral.
coloco a tinta, ó, coloco só de um lado, tiro o excesso e puxo em direção, ó, à outra lateral. Pego a cor branca e vou fazer, ó, o oposto que eu fiz com azul turquesa, ó. Vou na outra lateral e passo, ó, um pouco do branco. Tira esse excesso e puxo, ó, em direção ao azul turquesa. Só pra gente dar uma clareada, certo? Um ponto de luz. Agora, com o preto, a gente vem fazendo os detalhes. Ó, vou riscar agora, ó. Observa que a gente pintou toda a parte de branco, ó. Então, vou fazer um contorno. Faço na parte de cima e aqui, ó, na parte de baixo. Do outro lado, do mesmo jeito, ó. Faço na parte de cima. E faço aqui na parte de baixo. Observa que eu não emendei as pontinhas não, tá? Nessa parte aqui, ó, que a gente fez com o azul, vou fazer também com preto circular, ó, de um lado e do outro. Pego um pouquinho de tinta na ponta do pincel, ó, e faço um pinguinho lá no centro. Certo? Pego mais um pouquinho de preto, mas bem pouquinho mesmo na ponta do pincel, ó, e dou assim umas 3 puxadinhas, tá? Pra gente fazer os cílios, mas não é pra parecer muito não. É só pra dar mais uma escurecidazinha aqui na parte de cima. Observa que é bem pouquinho mesmo. Pego novamente o branco, ó, coloco a tinta na pontinha do pincel, certo? E vou fazer, ó, 2 pinguinhos assim, ó, um na parte de baixo, que um de um lado, outro do outro, certo? Aqui, ó, é próximo ao preto, dentro do círculo, ó. Faço um pinguinho embaixo e um pinguinho em cima, certo? Que são pontinhos de luz que a gente tá fazendo. Observa que aqui, ó, nós temos um pedaço da boca. Vou pintar todo ele de amarelo pele. Vou fazer um contorno com caramelo. Observa que aqui, ó, é a parte mais escura aqui, ó, da boca. A gente vai separar aqui os lábios. Então, ó, vou fazer uma sombra aqui também. Vou pegar um pouco de cerâmica, tá? E vou dar, ó, fazer aqui uma escurecida nessa boca. Tiro o excesso de tinta do pincel e venho misturando essa tinta. Agora pego um pouquinho de branco e vamos fazer uma luz aqui no lábios dele. Agora vamos pintar a roupa. Observa, ó, que esses detalhes aqui, ó, por cima aqui da bota, certo? No final da roupa dele. Essa parte de baixo aqui do casaco, tá? Essa parte aqui da manga, a barba e o gorro, todos eles são de branco. Então, essas partes de branco a gente vai deixar para pintar por último, certo? A gente vai pintar primeiramente aqui, ó, as partes de vermelho. A gente pinta essa aqui que tá por baixo, depois vai pintando as demais. Então, vou pintar, ó, toda a calça dele, tá? Utilizando aqui o vermelho escarlate. Eu preencho, certo? Com cuidado, para preencher toda essa trama.
Já preenchi. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar o risco, tá? Mas a gente consegue visualizar muito bem aqui. Vou usar agora o pincel número 6, tá? E a cor vinho, pra gente fazer as sombras, tá? E os contornos. Começo passando aqui, ó, na parte de baixo, que observa que se a calça ela está por debaixo do casaco, então tem uma sombra aqui. Observa que na hora de fazer os contornos, sempre deixo a tinta só de um lado do pincel. Passei a tinta, venho misturando uma com a outra para não ficar uma separação aqui. Agora, observa que aqui separa uma perna da outra, certo? Então, a gente vai colocar, ó, que uma está por debaixo da outra, certo? Uma está na frente. E aqui também, olha, tem um contorno. Então, a gente também tem que fazer uma sombra, ó. Observa que é a partezinha aqui, ó, onde começa as perninhas da calça. Agora, vamos pegar o branco, certo? É só um pouquinho mesmo de branco. E vamos fazer, ó, pontinhos de luz. Onde é que a gente sabe que são os pontinhos de luz? Sempre nessa parte onde não ficou, que a gente não fez a sombra, certo? O oposto da sombra a gente tem a luz. Então, observa aqui, ó, nessa parte aqui da perninha, nessa outra parte aqui, ó, e essa parte aqui onde começa as perninhas da calça, certo? Observa que eu passei a tinta branca, a gente vem misturando essa tinta. Não vou deixar ficar esse risco não, é só para dar mesmo um clareado. Agora a gente vai pintar, olha, essa parte aqui da camisa. Também de vermelho escarlate. Eu vou preencher toda ela. Ok, já preenchi, certo? Todo ele de vermelho escarlate. Gente, você também pode fazer por parte, tá? Porque se você pinta devagar, tá? Senão vai correr o risco da tinta secar e não tem como você fazer as sombras, tá? Então, pode fazer por parte, não tem problema. Aí aqui agora a gente vai fazer todo um contorno. Coloco a tinta do lado do pincel, coloco essa tinta ó, pro lado do risco que eu quero fazer, ou seja, do contorno. Coloco aqui tanto do lado de fora, certo? Quanto passo também aqui, olha, do lado oposto aqui, porque ele tá por debaixo, ó, dessa partezinha aqui do final da manga. Fiz o contorno, limpo o pincel e venho misturando essa tinta. Mesmo nos espaços bem pequenos, ó, não tem problema, a gente tem que misturar, que é para não ficar essa separação de risco.
Ok, já fizemos todos os contornos, agora vamos fazer os pontos de luz, certo? Ó, vou colocar aqui um pouco aqui, olha, outra aqui nessa lateral, outra aqui, certo? Aí eu venho, ó, misturando esse branco. Agora a gente volta novamente com a cor vinho, coloco só de um lado do pincel, certo? E vou fazer aqui, olha, uns detalhes. Observa que aqui a gente tem um detalhe da manga. Aqui a gente tem uns detalhes, olha, das dobras, certo? Ó, dessa manga. Então, eu vou fazendo uns risquinhos assim, ó. Só que aí depois eu dou espalhada de um lado, ó, pra parecer uma sombra. Certo? Novamente, coloco só de um lado do pincel, observa que é pouco, tiro esse excesso e venho fazer aqui também, ó. Que é como tem um cinto, a parte de cima ela fica um pouco folgada, né? Aí eu faço um risquinho e espalho de um lado, ó. Como se ficasse um pouco franzida, né? Faço do mesmo jeito, ó, do outro lado. Embaixo. Aí aqui também, ó, uma espalhadinha de um lado. Eu escolho um lado para fazer tipo uma sombra. Aqui o gorro, ó, a gente também pinta ele de vermelho escarlate. Gente, lembrando que esse vermelho escarlate você pode substituir ele por outro vermelho, tá? Tipo vermelho fogo ou vermelho aí de sua preferência. Vou fazer, ó, o contorno e as sombras do mesmo jeito que a gente fez aqui com a parte da roupa. Faço um ponto de luz. Para pintar aqui o saco do presente, tá? Eu vou preencher primeiramente todo ele de verde musgo. Agora eu vou pegar o verde pinheiro para fazer os contornos. Coloco só de um lado e vou fazer, ó, da mesma forma que a gente fez com o vermelho escarlate e o vinho. Vou pegar um pouquinho do branco e vou colocar aqui no meio, ó, no centro, e vou misturar. Agora volto pro verde pinheiro novamente, coloco só de um lado do pincel, ó, coloco esse pincel em pé e a gente vai fazer aqui, ó, riscos que vem daqui, ó, da parte de dentro da mão em direção ao centro
do saco aqui, ó. Porque é como se o saco tivesse, porque o saco tá aqui embolado aqui na ponta, né? Agora vamos começar a pintar a parte de branco, certo? A botinha aqui eu vou pintar ela de preto, mas vou deixar para pintar ela depois. Quando eu for pintar aqui o cinto. Então, ó, vou pintar primeiramente essa parte aqui do casaco. Ok, já pintei de branco. Observa, ó, que eu pintei a parte da luva, tá? E a parte aqui da manga do casaco, certo? Essa parte aqui também do casaco e aqui do final da perninha. Mais uma vez eu falo pra vocês, vão pintando por parte, tá? Pra não secar e ficar difícil pra você fazer. Eu pintei logo pra poder mostrar logo tudo pra vocês. Tô usando agora o cinza lunar, certo? Vou colocar a tinta também só de um lado do pincel e vamos fazer esses contornos. Vou começar aqui, ó, pela parte da mão. Aqui a gente vai colocar, olha, pra dentro aqui da mãozinha. Fazendo a sombra aqui pra dentro. Na parte de cima da manga, a gente vai fazer só uma pequena sombra nessa lateral. Na outra aqui, ó. Até porque depois a gente vai vir cobrindo isso aqui, ó. Só pra dar uma escurecida mesmo. Aqui também, ó, nessa parte aqui de baixo do casaco, onde separa aqui, olha, a barra do casaco, a gente vai fazer uma sombra, ó. Aqui nessa parte de baixo, ó, também eu vou dar uma escurecida só, olha, em um canto e no outro, ó, ele puxa assim em direção ao centro. Coloco, puxo, ó. Já pintei a parte do gorro e a gente vai fazer da mesma forma. Nessa parte aqui de cima, ó, vou fazer uma sombra, observa que eu coloco bastante mesmo cinza lunar. Só mesmo nessa parte aqui de cima. Tiro o excesso e dou uma misturada. Agora nós vamos cobrir também, toda a barba, tá? De branco. Ok, já pintei toda a barba de branco. Volto novamente com cinza lunar, tá? Olha, continuo também com o pincel número 6. E vou fazer agora ó, um contorno, certo? Aqui, olha, debaixo do gorro. Aí eu puxo aqui, ó, em direção para baixo.
Agora eu vou pintar o cinto dele de preto, todinho. Eu vou preencher todo ele de preto. Agora eu vou pegar, ó, um pouquinho do branco e vou fazer aqui, ó, uns pontos de luz no centro mesmo do cinto. Ó, coloco e vou misturando aqui mesmo bem no meio. Essa partezinha aqui de dentro também, ó. Ok, agora a gente vai pintar os sapatos. Eu vou preencher todo ele de preto. Ok, preenchi todo de preto. Agora, ó, pego o branco, coloco aqui nas pontinhas e vou fazer, ó, uns pontinhos de luz. Agora coloco a tinta só de um lado do pincel, ó, tiro o excesso, coloco aqui, ó, na parte de cima e faço uma voltinha assim, ó, do mesmo jeito, ó. Coloco aqui na parte de cima, puxo e faço uma voltinha assim. Agora vou preencher a fivela toda de amarelo ouro. Tô usando aqui, ó, o pincel número 2, tá? Porque é um espaço pequeno. Esse cajado aqui, vou pintar ele, tá? De vermelho, de branco com verde. Então, vou pintar ele de branco e essas fitas aqui, tá? Em volta dele, vou pintar de verde. Ó, fiz as tirinhas do branco. Agora eu vou pegar um pouquinho de cinza lunar, ó, e vou fazer uma sombra aqui de uma lateral, ó, só para dar uma destacada. Observa que eu vou colocar só de um lado, ó. E puxo em direção à outra lateral. Ok, já terminamos de pintar todo o Papai Noel. Mas observa que essas partes aqui do gorro, tal, do casaco, da calça, é como se fosse umas plumas. Então a gente vai tentar imitar isso usando a tinta mesmo de tecido. Vou pegar o pincel, ó, vou colocar o pincel na tinta, carregar ele assim, ó, dos dois lados, e agora a gente vai bater sobre essa outra tinta, ó. Vou pegar, ó, e vou dando batidinhas. Não tem problema aqui agora, ó, se passar um pouquinho, tá, ó, do risco. Porque não é mesmo para ficar certo. Observa que eu tô deixando tinta acumulada, ó. Observa que eu vou batendo aqui por cima, certo? Ó, para não deixar mais certinho. Boto mesmo bastante tinta e vou batendo. E aqui a gente tem que deixar mesmo a tinta acumulada. Ok, já fizemos a parte de cima do gorro. Ó, vou fazer aqui também. E assim, ó, dessa forma, fazendo batidinhas, a gente vai fazer, ó, aqui na parte da manga, não vamos colocar na luva, tá? A luvinha fica mesmo lisinha. E faz aqui nessa parte aqui, ó, todinha, aqui na outra lado da manguinha e aqui na parte de baixo da perna da calça. Ok, ó, já fizemos todos os detalhes, agora vamos para a barba. Para fazer a barba, eu vou usar a tinta Acripuff, tá na cor branca. Então aqui, ó, eu vou fazer fios, puxando na parte de cima até chegar aqui, ó, na parte de baixo.
bastante fios mesmo. Fiz a parte de baixo da barba, agora eu vou fazer aqui a parte de cima. Faço primeiramente aqui, ó, um contorno. E puxo uns riscos aqui no meio. Aí aqui agora, observa que a parte da sobrancelha dele também é branca. E eu vou fazer também com a tinta Acripuff, ó. Vou dando batidinhas assim, ó, para não ficar aquela coisa muito reta, tá? Aqui embaixo, na parte de baixo, ó, nós vamos fazer uns pinguinhos, tá? Com a tinta Acripuff, ó. Vou colocando pinguinhos aleatórios, que depois que secar, que passar o ferro, vai dar um efeito bem bonito, como se fosse bolinhas de neve. Agora a gente deixa secar. A pintura já está totalmente seca. Observa, olha, aqueles detalhes que a gente fez, ó, com o pincel, tá? E colocando bastante tinta para acumular. Observa que ficou algumas partes, ó, em alto relevo, certo? E as sombras, ó, que a gente fez, elas não tampam totalmente, ó. Por isso que a gente coloca bastante sombra, certo? E aqui na parte da barba, ó, e essa parte dos pinguinhos, nós vamos passar o ferro, tá? Na temperatura algodão, aqui na parte de trás. E a gente passa o ferro até que a tinta Acripuff, tá? Ela fica alta, ela vai aumentar aqui de volume. Ok, eu já passei o ferro. Observa o quanto que a tinta Acripuff, olha, já realça, certo? Olha, dobrou de tamanho. Do mesmo jeito, olha, na barba, na sobrancelha, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá, desse resultado. Ele é fácil de fazer, tá? Não saia desse vídeo sem dar uma curtida nele, tá, gente? Se inscrever no meu canal, você também pode compartilhá-lo. E um abraço a cada um de vocês.